Olá, seja bem-vindo ao Talentos e Negócios e o assunto de hoje é muito importante, atenção, tutores. Muitos de nós não percebemos, mas os cães e os gatos também apresentam problema nos olhos e, se não tratados, se não identificados a tempo, podem causar diversos problemas, inclusive levar à cegueira do seu animal. E nós temos um especialista nessa área, que é o oftalmo veterinário. Apesar de ser uma área ainda em constante crescimento, com diversas tecnologias bem modernas, ainda é uma área difícil de ser encontrada. Mas podemos comemorar, porque agora em Caratinga nós temos um especialista neste segmento. E ele é o meu entrevistado de hoje, Dr. Paulo Marques, oftalmo veterinário. No ano de 2008, comecei o curso de veterinária. Me formei no começo do ano de 2015 e, a princípio, comecei a trabalhar com grandes animais. Logo em seguida, mudei o meu ramo, fui para a área de pequenos animais, já no final do ano de 2015. Me mudei para Petrópolis nessa época e comecei a trabalhar lá em algumas clínicas particulares, já atendendo pequenos animais, pets, cães e gatos. E desde então eu comecei a fazer clínica e cirurgia de pequenos animais. Muito bem, fique ligado que o programa de hoje está imperdível. Vamos saber como evitar os problemas nos olhos dos nossos bichinhos e você vai saber tudo isso a partir de agora. Vem comigo que o programa está só começando. No programa de hoje nós vamos saber sobre a importância de cuidar dos olhos dos nossos bichinhos. Estamos falando dos nossos pets, dos animais, gente. Os cachorrinhos, os gatos, eles também apresentam problemas oftalmológicos. E nós temos hoje um especialista na área que chegou a Caratinga há pouco tempo, o único na nossa região. Fora daqui nós só temos Ipatinga, Governador Valadares e Muriaé. Então nós agora temos um oftalmo veterinário em Caratinga e ele é o meu entrevistado de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado. Obrigada Fernanda. Pela presença. Obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade de estar vindo aí no seu programa e fico muito feliz com o convite. Antes da gente falar um pouquinho sobre a importância de cuidar dos olhos dos nossos bichinhos, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional, já que você é caratinguense e teve um tempo aí fora. Como é que foi essa experiência aí fora de Caratinga? Isso aí, eu saí de Caratinga no ano de 2005, eu passei no vestibular na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no ano de 2008, comecei o curso de veterinária, me formei no começo do ano de 2015 e, a princípio, comecei a trabalhar com grandes animais. Logo em seguida, mudei o meu ramo, fui para a área de pequenos animais, já no final do ano de 2015. Me mudei para Petrópolis nessa época e comecei a trabalhar lá em algumas clínicas particulares, já atendendo pequenos animais, pets, cães e gatos. E desde então eu comecei a fazer clínica e cirurgia de pequenos animais, cirurgias de tecidos moles, E tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Veterinário de Petrópolis também há alguns anos. E no ano de 2019 eu fui aprovado no curso de pós-graduação na Anclivepa, em São Paulo, e concluí o meu curso no final do ano passado. Que foi a especialização em oftalmologia. Em oftalmologia veterinária, sim. Que é uma área, inclusive, que está em pleno crescimento, sim, com muitas novidades tecnológicas, ou seja, muitos recursos, para conseguir cuidar dos olhos dos animais. Sim, está em plena expansão, principalmente pela escassez de profissionais na área, e está sempre inovando com novas tecnologias, novos equipamentos para diagnósticos e cirurgias também.
Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o seu retorno para Caratinga. Você que retornou em dezembro do ano passado, né? E agora já está aí atuando como oftalmo veterinário no CASU, no Hospital Veterinário do CASU, atuando como professor também no Centro Universitário de Caratinga, atendendo em algumas clínicas da cidade. Como que está sendo essa experiência? Olha, Fernanda, tem sido bem gratificante essa experiência para mim. Eu consegui receber um convite recentemente para estar atuando no CASU veterinário aqui em Caratinga, como clínico geral também, e atendo como oftalmologista lá também, com hora marcada. Atendo nas clínicas veterinárias também aqui em Caratinga, já tenho parceria com algumas clínicas em Caratinga, faço esse atendimento também com horas marcadas, né, agendamento, e também estou atuando como professor na UNEC, no campus de Caratinga e no campus de Nanuque também, que está sendo uma experiência nova para mim na minha vida, mas também bastante gratificante. Tem sido muito positivo para mim. Muito bacana, Paulo. Agora, olha só, as pessoas, muitos donos de pet têm aqueles cuidados excepcionais, né? Levam sempre ao pet shop, fazem as consultas veterinárias, deixam as vacinas em dia, mas se esquecem que os animais também apresentam problemas nos olhos. Então, por que é importante a gente sempre preocupar com a visão dos nossos bichinhos, levar os nossos animais a um oftalmo veterinário? Perfeito. É importante porque a gente já tem um velho ditado que fala que os olhos são a janela da alma. E realmente, né, os olhos apresentam manifestações clínicas de doenças sistêmicas que, na maioria das vezes, a primeira manifestação clínica são nos olhinhos dos animais. Então, se a gente consegue fazer essa detecção com uma certa precocidade, a gente consegue se adiantar na evolução de uma doença e já fazer o tratamento que é necessário para aquele paciente. Então, isso é um fator muito importante para o animal estar tendo um diagnóstico mais rápido e assertivo de algumas doenças sistêmicas, além do que das doenças oftalmológicas, que são várias e principalmente ao longo dos anos, né, que os animais vão desenvolvendo na medida que eles vão envelhecendo. Sim, eles vão desenvolvendo algumas doenças à medida que vão envelhecendo, eles vão desenvolvendo doenças dependendo das raças deles também, que existem predisposições raciais para alguns tipos de doença. Então, isso é muito importante. Antes da gente estar adquirindo algum pet, a gente já está fazendo a pesquisa de quais são as predisposições de doenças para as raças. E as doenças oftalmológicas são também algumas doenças que a gente tem que estar avaliando antes de adquirir. Quando saber que é a hora de levar o meu pet num oftalmo veterinário? Quando saber a hora é o seguinte, às vezes o animal ele começa a apresentar baixa acuidade visual ou déficit visual, ele começa a bater em uma cadeira em casa que a gente deixou fora do local, ou ele cai da escada, ou até mesmo num momento que a gente começa a ver o olho do animal mais avermelhado, com algum acúmulo de secreção. Alguma irritação, lacrimejando. Justamente, às vezes o animal fica com os olhinhos fechados ou um olhinho só fechado, porque na maioria das vezes está sentindo dor. Então, essa é a hora de estar procurando também a consulta do oftalmologista. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando, nós vamos para um rápido intervalo e você não saia daí que tem muitas dicas aí para você conhecer um pouco mais dos cuidados e da importância de cuidar da visão do seu pet. Não saia daí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje recebendo o oftalmo veterinário Dr. Paulo Marques para falar um pouquinho sobre a importância de cuidar dos olhos dos nossos pets. Dr. Paulo, o olho animal do cão, do gato, ele é semelhante ao olho humano? Sim, Fernanda, ele tem muita semelhança ao olho do ser humano,
principalmente nas partes anatômicas, como a córnea, íris, retina, cristalino. Ele tem todas as estruturas que o olho humano tem. Um exemplo simples seria a pupila do gato, que a pupila é em fenda, né? Ela é uma fenda vertical, e a pupila do ser humano é uma pupila ovalada, né? Ela em círculo, igual a pupila do cão. Então é uma diferença simples anatômica, e existem diferenças fisiológicas também, mas as semelhanças também são muito grandes. Uhum. Em relação agora às doenças, também são semelhantes às doenças dos humanos? No caso, as doenças oftalmológicas que a gente está falando? Sim, são semelhantes sim. Os animais apresentam úlceras de córneas, igual o ser humano apresenta a ceratoconjuntivite seca, que o ser humano também apresenta, glaucoma, descolamentos de retina, catarata, justamente. Então, existem bastantes doenças que são semelhantes às do ser humano também. E o tratamento, já que nós estamos falando de uma área que está em pleno avanço tecnológico, então, assim, existem muitos recursos para tratar esses tipos de doenças e traumas nos animais? Existem sim muitos recursos para fazer o tratamento, inclusive os tratamentos a gente usa muito as medicações humanas, os colírios humanos para estar fazendo o tratamento, apesar de que existem colírios veterinários também, mas a grande maioria é da medicina, então é bastante semelhante, né, o tratamento com o da medicina. Eles são feitos, na maioria das vezes, com medicações humanas. A gente tem as medicações veterinárias também, mas elas são mais restritas, então por isso a gente utiliza muito as medicações humanas. E quando o tratamento requer alguma intervenção cirúrgica, também ela se assemelha às intervenções cirúrgicas feitas em alguns humanos. Agora vamos falar das raças, especialmente dos cães. Quais raças são mais predispostas às doenças oftalmológicas? Olha, Fernanda, geralmente as raças puras, né, os animais de pedigree, eles têm uma predisposição racial. Cada raça tem a sua particularidade. Então, as raças que a gente tem maiores problemas oftalmológicos são as raças braquicefálicas, dos animais dos focinhos curtos ou achatados. Eles têm uma predisposição a doenças oftalmológicas devido à exposição excessiva do olho, devido à baixa sensibilidade no bulbo ocular também, e eles sofrem com doenças como ressecamento, ceratites pigmentares, úlceras de córnea. Então, eles têm essas particularidades, mas existem raças também que têm predisposições a desenvolvimento de catarata, de glaucoma, a doenças de retina. Isso é muito importante fazer a pesquisa antes de a gente estar adquirindo essas raças puras. Super interessante isso que você falou em relação a isso. A gente pesquisar antes de adquirir, porque a gente tem que ter essa responsabilidade, não é só comprar um animal porque ele é bonito, porque, eu gosto dessa raça, ela vale muito. Às vezes você compra um animal com uma raça caríssima, mas você não quer ter o cuidado, né, de levar num veterinário, acha caro pagar uma consulta, acho difícil manter aquele animal ali. E isso aí tem que ser olhado antes de adquirir um animal, né, Paulo? Sim, com certeza. Mais um exemplo das raças braquicefálicas, eles têm muitos problemas com cílios ectópicos. São cílios que nascem lá dentro da pálpebra do animal. Eles não estão na rima palpebral. E o animal, quando a gente adquire ele já em filhote, ele já vem com essa particularidade. Só que ainda não vai estar afetando, né? E o animal vai desenvolver e vai começar a apresentar esse tipo de problema. Isso tem que ter uma correção cirúrgica, não tem tratamento clínico efetivo para isso. Então, a gente tem que se atenar a esses certos detalhes antes de estar adquirindo os animais. Uhum. Agora, existe algum cuidado que os tutores precisam tomar ou devem tomar no dia a dia? Lógico, além de levar o animal ao veterinário, ao oftalmo veterinário como prevenção, mas existe aí algumas dicas que você possa dar agora para os nossos telespectadores de cuidados com os olhinhos dos animais? Existe sim. Os cuidados são basicamente vindo da observação do tutor em casa com o animal, quando a gente começa a identificar um avermelhado muito grande no olho,
ou o animal está muito incomodado, coçando muito o olho, às vezes porque voltou de um pet shop ou de um banho que foi feito em casa. Até eles mesmo, podem ter alergia também? podem desenvolver alergias a perfumes e gerar uma conjuntivite, ao shampoo, às vezes, que a gente dá banho no animal. Então, o cuidado está sempre primeiro sendo feito pelo tutor, com evitar observação. deixar também cair, né, shampoo, algum outro tipo de produto nos olhos. Secador de cabelo também, muito na face do animal, incidindo ali na face do animal, tende a ter um ressecamento da córnea e gerar úlcera de córnea, que é um agravante que pode levar até a perfuração do bulbo ocular. Então, são tipos de cuidados que a gente tem do dia a dia com eles para evitar alguns certos tipos de problemas oftalmológicos. Muito legal. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando, Talento Esse Negócio vai para mais um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conhecendo um pouco mais da importância do cuidado com os olhinhos dos nossos animais, porque nós estamos hoje recebendo aqui o oftalmo veterinário Dr. Paulo Marques, que chegou a Caratinga há pouco tempo e agora atua nessa área, nessa especialidade aqui na nossa cidade, o único aqui na região de Caratinga. Doutor Paulo, como que funciona aí uma consulta oftalmo veterinária? A gente sabe como que é normalmente as consultas ao veterinário, mas qual que é a diferença de uma consulta oftalmo veterinário? Ok, Fernanda. A consulta oftalmológica veterinária, ela se diferencia das outras consultas devido ao fato da gama de exames que a gente faz nos animais durante a consulta. São pelo menos de 10 a 15 exames que a gente faz, são testes, né, testes de sensibilidade, testes de produção lacrimal, a tonometria, que a gente vai aferir a pressão dos olhos, o que pode dar para a gente um diagnóstico de um glaucoma ou uma uveíte. A gente faz exame de fundoscopia, a gente vê a retina do paciente, que consegue está fazendo avaliação para estar vendo um descolamento, alguma doença neurológica já na retina também, além do exame de biomicroscopia, que a gente tem a capacidade de estar avaliando o olho com um biomicroscópio, que é a lâmpada de fenda. Então, são vários exames que a gente consegue estar fazendo na consulta e uma vantagem muito grande dessa avaliação é que, na maioria das vezes, a gente já sai com um diagnóstico fechado para o paciente e o tratamento já estipulado. Então, é uma consulta um pouco demorada, mas muito proveitosa nessa questão. Com certeza, porque a pessoa já sai ali praticamente com o diagnóstico e com o tratamento adequado, né? Isso. E a gente já consegue determinar, às vezes, a causa daquela afecção oftalmológica. Às vezes a gente consegue determinar alguma causa sistêmica também no animal, como é o caso de uma catarata, na maioria das vezes há um envolvimento sistêmico, principalmente da diabetes, no caso dos cães, que também pode estar sugerindo a gente a estar dando esse tipo de diagnóstico também para o paciente. Ele vai para uma consulta oftalmológica, mas sai com um diagnóstico de alguma doença sistêmica, porque ela está refletindo nos olhos dele. Certo. E quando o tratamento não pode ser feito por medicamentos, mas sim é necessário a realização de uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, como é que funciona? Existe assim alguma preparação específica? Existe sim, o tratamento cirúrgico, assim como é na medicina, os animais precisam estar fazendo o estadiamento clínico antes, obviamente está passando por uma consulta com o clínico geral, para estar fazendo os exames específicos de sangue, os exames bioquímicos de sangue. Em pacientes mais idosos, a gente solicita sempre também um perfil cardiológico com ecocardiograma, eletro e um raio-x de tórax. Um exemplo que eu dei anteriormente da catarata, a gente tem que estar se assegurando que o animal, se ele é diabético, está com a glicemia controlada também. Isso tudo faz diferença na hora da gente estar fazendo um procedimento cirúrgico no paciente.
E aí, no caso, a cirurgia em si, ela também é realizada aqui em Caratinga? Quanto tempo, em média, dura a cirurgia oftalmológica, né, de um animal? Sim, as cirurgias são realizadas sim aqui em Caratinga. Eu faço cirurgias oftalmológicas, eu faço as macrocirurgias, que são cirurgias de superfície ocular, de pálpebras. Faço as micro também, que são de córnea, de íris, de cristalino. Eu consigo realizar quase todas aqui já em Caratinga. Inclusive já fiz cirurgias aqui esse ano e tive sucesso na realização das que foram feitas. Na maioria das vezes essas cirurgias trazem um resultado satisfatório, consegue até prevenir uma cegueira, que seria o caso, né, o mais grave de uma situação como essa? Sim, as cirurgias são feitas para correção de algumas alterações no bulbo ocular, que a gente não consegue estar fazendo a correção através do tratamento. Um exemplo que eu já citei aqui e que eu vou citar novamente é a cirurgia da catarata, que ela vai fazer o animal voltar a enxergar devido à opacidade da lente do olho dele. Então, esse tipo de correção faz com que o animal tenha um ganho de qualidade de vida muito grande. Ele passa de um paciente cego ou com baixa acuidade visual para um paciente visual. Então, isso é muito bom para os animais. Agora, para a gente finalizar, doutor Paulo, quais os cuidados que a gente tem que tomar, especialmente ao longo do envelhecimento do animal, que a gente sabe que é nesse período, né, com o avançar dos anos, que o animal começa a apresentar os problemas de visão. Então, quais seriam os cuidados que os tutores deveriam tomar, no caso, para prevenção ou até para melhorar, como você mesmo citou, a qualidade de vida desse animal? Sim. Os cuidados básicos são, como eu disse anteriormente, a observação do animal em casa para o primeiro sinal de baixa acuidade visual ou o primeiro sinal de irritação ali nos olhos, não está deixando aquilo evoluir muito tempo, porque se a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce de alguma afecção oftalmológica, a gente consegue estar atingindo a cura clínica para o animal ou está prolongando o período de evolução daquela doença. Né? Então é um cuidado que a gente tem que ter com os pets em casa, né? Essa observação, a gente tem que ter essa sensibilidade de estar observando os animais em casa, e porque eles mostram esses sinais para a gente de desconforto. Então aí está a hora da gente estar buscando essa avaliação para ele. A partir de que idade que o animal já começa a ficar mais predisposto às doenças oculares? Olha, Fernanda, não tem uma idade certa para o acometimento oftalmológico. Como eu citei um exemplo no início da nossa conversa, dos braquicefálicos, eles às vezes já nascem com os cílios ectópicos, que é o cílio lá dentro da pálpebra. E em relação ao envelhecimento do animal, como é que isso afeta a qualidade de vida e como que a pessoa pode perceber? Ou seja, existe uma idade que a gente já deve começar a se preocupar com a vista cansada, né, com as doenças mesmo predispostas em relação à idade, ao envelhecimento do animal, no caso dos cães e dos gatos? Sim, a gente tem que começar a se preocupar com essa questão da idade nos cães, geralmente a partir dos 7 anos, nos gatos aí numa média de 10 a 12 anos, que eles já estão mais ou menos na metade da vida deles, né, vamos falar assim. E eles começam a apresentar as mesmas alterações, às vezes, que o humano apresenta, que é a esclerose nuclear do cristalino, que seria a vista cansada. Eles podem estar desenvolvendo também doenças de córnea, que geralmente são as pigmentações da córnea, que pode estar levando o animal à cegueira também, pelo acúmulo de melanina na córnea. As doenças das glândulas lacrimais, às vezes elas perdem um pouco a função de produção de lágrima também. Que fica aquele olho seco. Fica o olho mais ressecado. Quando os olhinhos começam a mudar de cor também. Então, isso tudo a gente já tem que começar a observar, né? São sinais que apresentam, sim, com a idade, né? E às vezes o acúmulo de secreção nas pálpebras, né, ao redor dos olhos também se indica para a gente esse ressecamento. E isso pode estar acontecendo com a idade do animal também. Muito bom. Doutor Paulo, quero te agradecer pelo conhecimento que você compartilhou hoje aqui com a gente e falar para o pessoal de casa, então, para
cuidar, observar, não é isso? Estar sempre atento aí, qualquer sinal aí nos olhos dos seus pets e qualquer dúvida, qualquer situação diferente, procure um oftalmo veterinário. Obrigada mais uma vez pela participação, doutor Paulo. Eu que te agradeço, Fernando, pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Na semana que vem tem mais um programa inédito. Continue nos acompanhando lá nas redes sociais e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Um grande beijo para você. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.